Sabe, quando as pessoas perguntam sobre si mesmas e os desejos que elas possuem, que não são bons para com elas, temos que perceber uma coisa, que como ser humano, temos uma natureza caída. Em Romanos, no capítulo 7, o apóstolo Paulo ele faz uma declaração, ele fala: aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu odeio, isso é o que eu faço. É por isso que a Bíblia nos encoraja a ter autocontrole. Sabe, eu não posso impedir que coisas aconteçam ao meu redor, mas eu posso impedir que aconteçam dentro de mim. Creio que quando levamos nossos desejos ao Senhor e deixamos no altar, por assim dizer, e permitimos que Deus conceda o desejo do nosso coração, desejamos coisas melhores do que quando desejamos por nós mesmos. Eu sempre digo às pessoas, fé é o desejo voltado para o Senhor. Eu amo o que Jesus fez quando ele orou ali no jardim do Getsêmani. Ele falou: Senhor, não a minha, mas a tua vontade. E o único modo de vencer os desejos da carne e as coisas que não são boas é submetendo-as a Deus. Eu tenho uma declaração que sempre costumo fazer, sempre que os desejos surgem, mas não são de Deus, eu faço a pergunta: eu estou disposto a viver com os resultados desse desejo que não são bons para mim? E muitas vezes na vida deixamos que coisas aconteçam na vida e não temos controle nenhum sobre eles. Deus te colocou no comando e você precisa dizer: isso não é bom para mim, eu sei que não é bom, então eu vou submetê-los ao Senhor. E quando você faz assim as coisas a Deus, Deus pode então ministrar a sua vida. Eu creio em Deus hoje que você conseguirá submeter esses desejos proibidos a Deus e deixará que Ele te ajude a vencê-los hoje. Eu leio em Provérbios capítulo 13, versículo 12, Provérbios 13, versículo 12, que nos diz assim: a esperança adiada ou atrasada adoece o coração. Quando seu coração está doente, significa que há decepção em sua vida, uma frustração. Mas o desejo que se cumpre é árvore de vida. A esperança adiada, a Bíblia Viva coloca assim: a esperança adiada adoece o coração, mas quando os sonhos se cumprem, por fim, tem vida e alegria. Quando os sonhos são invisíveis, são fotografias invisíveis que temos em nós. Antigamente, antes do recurso digital, sabe, havia uma câmera, você tirava a foto, depois levava para revelar, entrava em um quarto escuro e revelava a imagem e você começava a ver. Mas quando você tirava a foto com essas câmeras naquele tempo, ficava uma fotografia invisível. Estava lá, mas tinha que passar pelo processo, sabe? E não lidamos bem com o processo enquanto seres humanos. Vivemos num mundo imediatista, tudo deve ser para ontem, para agora. Até oramos por paciência e dizemos: Senhor, dai-me paciência agora. Queremos que tudo aconteça assim, queremos orações rápidas, instantâneas. Põe as mãos em mim, pastor, e bum, já era. Mas sabe, se você ler na Bíblia, em Gênesis 1, quando Deus estava reconstruindo o mundo, sabe, ele chamou a árvore à existência e a árvore veio com um fruto. Porém diz: e o fruto da árvore tinha sementes. A semente representa a próxima vez que você for plantar. A semente é o processo até a colheita seguinte. Depois que Deus fez isso, o homem daquele tempo até hoje teve que passar pelo processo, assim como Adão e Eva nasceram grandes, mas veja, tiveram problemas porque eles não passaram por aquele processo. Há algo que acontece no processo que se desenvolve neste processo. Aprendemos nisso. Ficamos espertos no processo. Porque se tudo vier para a gente instantaneamente, não vamos aprender coisa alguma. Então, quando algo der errado, não sabemos lidar. Mas aqui diz, quando a esperança se adia, muitas vezes o que acontece? Temos em nós, se não formos maduros o suficiente maduros o suficiente, o que acontece? Perdemos a esperança, decepcionados.
Sabe, para ter os benefícios do desejo, temos de aprender a lidar com o processo do atraso. Quantos gostam dessa palavra atraso? Acho que ninguém. Você planeja sair nas férias, você chega no aeroporto cedo, chega 2 horas adiantado, confirma o seu assento, então, pelo alto-falante, desculpe, há um pequeno atraso. E você diz, certas pessoas demonstram mesmo que pensam por causa do atraso. Não sabemos lidar com isso. Por quê? Somos guiados pela emoção. Perdemos neste processo. Atrasar não significa negativa, porque o desejo adiado nunca é um sinal de desejo negado. Desejo atrasado não é sinal de desejo negado. Só porque há um atraso não quer dizer que Deus vai estar negando. Por isso, quando oramos e nossa oração não é respondida de imediato, achamos que Deus não está ligando para a gente. Ou seja, no atraso há um processo que temos que ultrapassar. Sabe, a nossa resposta ao desejo atrasado revela se estamos preparados para lidar com o processo da esperança adiada. Se não estivermos preparados para isso, veja, precisamos aprender a lidar com esse atraso, a lidar com a decepção, a lidar com a frustração. Por quê? As pessoas não... Sabe, fazemos coisas loucas. Eu vi em um jornal ontem à noite, eu estava fora daqui, mas eu vi no jornal que um homem matou a esposa e os 3 filhos, sabe? Uma casa linda demais. Não sei o que deu errado, mas alguma coisa saiu errado. E ele não soube lidar. Show que tinha que acabar com tudo. Você tem que acabar quando as coisas dão errado? Você tem que aprender a lidar com o processo de voltar. Você quer estar. Sabe, quando você lê na Bíblia, você encontra muitos exemplos ou ilustrações. Você pode abrir aqui em Números 21, por exemplo. Vamos ler os versículos aqui. Em Números capítulo 21, os filhos de Israel partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho. Eles iam do Egito à Terra Prometida e o processo realmente revelou muito sobre eles. Eles viajaram pelo caminho do Mar Vermelho a rodear Edom e o povo. A Bíblia diz que o povo ficou impaciente no caminho. Então eles não tinham habilidade para lidar com o atraso. Como você, como eu lido com o atraso, vai determinar quão rápido vamos chegar ao destino desejado, entende? Lembre-se, a vida é movimento. Quando você sonha, você tem um desejo por algo que você ainda não tem. E quando você vai em direção a isso, você aprende a lidar com as suas emoções. Então você não pode ter uma vida de revista, ok? Você não pode só ver e aí você já tem. Você tem que chegar até lá. Então, coisas vão acontecer. Na vida, Jesus disse, você vai ter. Você não precisa orar, você vai ter, acredite, você não tem que olhar e esperar, vai acontecer. A vida é assim. Eu posso repetir, a vida é assim. Nem tudo será do jeito que você pensa que deve ser. Porque nós gostamos de orquestrar as vidas. Não, precisamos aprender a lidar, então, com as nossas emoções. As únicas coisas que eu tenho controle são os meus pensamentos e minhas emoções. Eu não tenho controle sobre o tempo. A Bíblia diz, enquanto durar a terra, a semeadura e colheita vão acontecer. Há coisas que não temos controle. Eu não tenho controle sobre o frio, sobre o calor, o inverno, ou sobre o verão, ou o dia e a noite. Não tenho. Eu não tenho. Eu não posso lutar. Eu posso não gostar quando anoitece. Meu Deus, sabe? Eu queria que fosse de dia ainda. Mas a noite chega, porque faz parte do processo. Então tem que me ajustar, não é? E é assim que você tem que fazer com a vida. Mas uma coisa que eu tenho controle, a Bíblia diz semeadura e colheita. Semeadura e colheita. Eu tenho controle sobre isso, sobre a minha semente. Eu tenho controle nisso. Determina.
Minha resposta determina como minha vida vai ser. Então, nunca devemos deixar, como já falei, deixar nossas emoções falar por nós mesmos. Suas emoções não são racionais, certo? Ela vai pelo humor, pelo sentimento, ecoa qual é, em qualquer situação. E aqui vemos os filhos de Israel, quando partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, lembre-se, eles iam para algum lugar. Este é o mesmo povo que clamou a Deus e que pediu a Deus libertação. Eles passaram 430 anos sob a escravidão de Faraó. Moisés chegou e com uma mão forte, a Bíblia diz, os tirou de lá. E eles estavam viajando, eles cantavam na saída, mas eles não cantavam para onde estavam caminhando. Quantas vezes a gente se desanima? Planejamos as férias em fevereiro, no Rio de Janeiro, ou no Havaí, ou qualquer outro lugar lindo, e aí contamos para todo mundo, e que falamos, mal posso, o quê? Esperar, e você tem essa energia, essa agitação, suas emoções estão a 1000. E aí você chega lá e começa a chover. O dia inteiro. E você ali. Cadê sua emoção agora? Você tem uma escolha. Você pode ficar lá no quarto de hotel e dizer, mas que droga de férias. Ou você pode dizer, quer saber? Já que eu estou aqui, eu vou me divertir. Deve ter coisa para eu fazer ali. Por que você não compra uma capa de chuva? Por que não aproveita a chuva, já que não chove aqui? Sabe, no clima quente, a chuva, quando cai, é mais quente também. Eu fazia isso quando criança, costumava sair na chuva. Ficava pulando. Não era empecilho. Faz parte. Não é? Mas o que acontece? Você deixa a sua emoção assumir e ela arruína tudo. Sua emoção pode arruinar tudo. Eles iam para a terra prometida, mas ficaram totalmente impacientes. Eles não sabiam lidar com aquela demora. O versículo 5 diz, agora por causa da situação do que estavam passando, e veja isso aqui, você está passando, você diz, estou passando por uma prova, estou passando por uma dificuldade. Devia ficar animado. Você está passando, quer dizer que de algum modo você vai chegar lá. Veja, por isso que você tem que ter uma imagem adiante, uma imagem. Deus lhe deu uma imagem da terra prometida que mana leite e mel. Não era Egito, mas estavam indo em direção, mas em sua mente acharam que a viagem ia ser fácil. Bem, pensamento positivo. Mas não sabiam lidar com a realidade da vida. Veja o que diz aqui no versículo 5. Eles falaram contra Deus e contra Moisés. Por que falaram contra Deus? Acharam que era culpa dele. Por que falaram contra Moisés? Porque ele lhes contou na terra prometida e que ia ser emocionante. Não é incrível? Quando Deus nos fala de uma promessa. Ele nunca fala do processo. Ele nunca conta o que teremos que passar até chegar lá. Porque ele não quer que você foque no que você está passando. Ele quer que você foque aonde você vai chegar. É por isso que você tem que manter os olhos onde está indo. Atrasar não significa... Quando o meu voo atrasa, eu não fico irritado. E a dica para viajar... E alguns aqui já viajaram, gostam de chegar no aeroporto no último minuto. O avião vai sair às 11h30, você chega às 11h15. E então, tem gente assim. E aí eles ficam arrasados. São assim. Eu estava em Londres uma vez, sabe? E quando você faz uma viagem internacional, você tem que estar lá 2 horas antes. Checa as malas, vai tomar um café, senta, relaxa. Não é? Querem que todos cheguem cedo para que possam preparar o avião e todas aquelas coisas, mas eu estava em Londres e vi uma senhora correndo. Pare o avião! Pare o avião! Chegou no balcão, estavam fechando o balcão, o avião ia se afastando e ela dizendo, isso não é justo, eu comprei o bilhete. Bem, você leu o bilhete?
Ali diz quando chegar, diz quando vão embarcar. Já viajou? Quantos sabem que lá diz que você vai embarcar? Então, ora, porque quando a porta é fechada e o avião se afasta, você sabe quanto custa para trazer o avião de volta? E os aviões têm uma programação. Precisam chegar em certo lugar. Você vê o avião em que você está, vai te deixar no seu destino e de lá ele vai para outro lugar. Ele não está focado em você, mas no seu itinerário. E você tem que chegar no horário, tem que chegar naquele horário. Mas quando as coisas dão errado, não há ninguém que podemos culpar senão a nós mesmos. Estou certo? Eles falaram contra Deus e contra Moisés. Por que nos fez subir até aqui? Não foram eles que pediram a libertação? Cuidado com aquilo que você está pedindo. Pois se eu perguntar o que você quer, o que você quer? O que vai realizar a sua vida? Qual é o tipo de desejo que você tem? Cuidado com o que você pede. Porque muitas vezes pedimos coisas que não estamos prontos para receber. Sabe, é perigoso dar às pessoas coisas que elas não estão prontas para lhe dar. É perigoso dar dinheiro para certas pessoas. Para alguns, pensamos em doar aos pobres. Não, eles não precisam disso. Você precisa ativar o cérebro. Se você tiver uma mentalidade consumista, ela não vai durar, o dinheiro não vai ficar em sua casa. Descobri que o dinheiro não vai à casa de algumas pessoas. Há uma razão para ele não chegar lá. O dinheiro é uma moeda que está sempre em movimento. E às vezes o dinheiro fica cansado e quer chegar a um lugar onde ele possa descansar e dar mais à luz. Ele está grávido, quer dar à luz, mas ele chega à sua casa e você está trabalhando. Aí ele diz, por favor, essa casa não. Essa casa não. Você está entendendo? Então, pedimos coisas às vezes e não estamos preparados. Eles não estavam prontos para desfrutar o que Deus tinha para eles. Veja, é por isso que o deserto é uma escola de aprendizagem. Quando você está no deserto por um tempo de seca em sua vida, é hora de aprender, calar, sentar, abrir os ouvidos, deixar Deus falar, deixar Ele te instruir. Eles passaram 40 anos aprendendo a lidar com os gigantes em Canaã, porque não estavam prontos. Então, sabe, podemos ter um desejo, mas não estamos prontos para lidar com ele. Porque, de algum modo, o desejo pode ser levado pela luxúria ou ganância. E é isso que acontece. O que acontece com muita gente. Clamaram e disseram, por que nos tiraste do Egito para morrermos aqui no deserto? Não tem pão, não tem água e nós detestamos esta comida horrível. Este é o mesmo povo que pediu libertação. Deixa eu falar, libertação não é liberdade. Você é livre quando você está preparado para andar em liberdade. Este verso nos ensina que, quando se trata do cumprimento de um desejo, devemos saber administrar as nossas emoções. Então, administramos nossas emoções, o que sai da boca, nossas palavras sempre vão revelar o nosso estado de espírito. Qual o estado? Estavam frustrados, estavam irados. Então, nós olhamos este tema hoje, agora, sob a perspectiva positiva. Precisamos olhar para o desejo do modo que Deus vê. Achamos que temos um desejo quando ele é luxúria. Para nós desejamos a coisa certa na vida, temos de ter clareza do entendimento do que é a coisa certa. Qual é a coisa certa? Não sabemos qual é, então achamos que sabemos. Mas lembra, Jesus ali orando antes de ir para a cruz, a oração no jardim do Getsêmani. Lembre que Jesus orava, uma das coisas que ele orou porque ele conhecia a luta entre a carne e o espírito. O seu corpo estava ali cansado, fatigado, desgastado.
Parecia que ele ia dominar a sua mente. Então ele falou: Senhor, se possível for, afasta de mim este cálice, por favor. Porém, Jesus sabia que sua meta era ir para a cruz. Mas sua carne dizia: vamos achar outro jeito. Veja bem, enquanto ele lutava com o que é certo e o que é errado, ele não conseguiu ver claramente. Mas aí chegou uma hora que Jesus falou: não a minha vontade, mas a tua vontade. Quantos aqui, quando você ora por alguma coisa: Senhor, obrigado pelo meu marido, obrigado, Senhor Deus, um homem saradão, um homem lindo, um homem alto, um homem bonito, cheio de dinheiro, Senhor, obrigado, Senhor. Mas você já fez essa oração e disse: não a minha vontade, mas a tua vontade. Você está ouvindo? É isso aí? Queremos do nosso jeito. Nós queremos tudo do nosso jeito, não do jeito de Deus. E por isso o jeito que Deus vai te livrar é pelo Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles creram em Deus. Nosso Deus vai nos livrar. E livrou. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus os livrou pelo fogo, quando atravessaram o fogo. Às vezes pode acontecer. A fé pode aumentar quando você passa por certas coisas. Quando você passar por algo, você precisa dizer glória a Deus. Porque quando eles foram lançados ali na fornalha, a Bíblia diz que o quarto homem estava lá. Suas roupas não se queimaram. Veja, se Deus os tivesse libertado sem essa experiência, eles não teriam um testemunho. Seu testemunho virá ao final dessa prova que você atravessa. Você não pode dizer: eu tirei 10, se você não fizer a prova antes. Tem que passar pelo processo. Quando você passa pelo processo, você aprende, você fica esperto. É isso que Deus quer que façamos. Precisamos de clareza, de entendimento, que é a coisa certa. Porque o desejo é a motivação fundamental por trás das emoções humanas. Deus nos deu desejos. Os desejos são poderosos. É uma força poderosa dentro de nós. Porém, quando é submetido a Deus, submetido ao senhorio de Jesus, ele pode ser uma ferramenta para o bem e satisfazer a nossa vida. A nossa vida, desejamos a satisfação de estar completos. É o que Deus quer que tenhamos. Deus não é contra isso. Porque Deus daria à ave o desejo de voar se não houvesse um céu. Os desejos são bons quando você os entende. Então, eu gosto do que o salmista Davi diz em Salmos 145, versículo 16. Ele diz assim: abres a mão, falando de Deus, e satisfazes o desejo de todos os viventes. Então, quando Deus te abre a mão, quando Deus responde, ele responde para dar o quê? Os desejos. Deus satisfaz o desejo dos seres viventes da terra. Cada ser vivo tem um propósito. O cumprimento do desejo simplesmente é a satisfação. Queremos estar bem, queremos ter uma vida em que somos satisfeitos, em que nos sintamos bem, em paz, em amor, bondade, tudo correndo bem, seus filhos vão para a escola, sua esposa é bacana, seu marido é ótimo, os filhos, sabe, o cachorro não morde mais o gato, não é? Sonhamos com essas coisinhas. Tem nada de errado. Você está disposto a passar pelo processo para que isso aconteça? Deus satisfaz o desejo em tudo. Simplesmente um anseio ou esperança por algo que é possível. Também é o que fomos criados para ser e para fazer. Quando falamos de desejo,
o que Deus nos criou para ser e fazer, eu quero que você veja a palavra satisfaz o desejo de todos os viventes. Agora, por que é que tantas criações de Deus estão satisfeitas com o seu desejo dado? Quando olhamos para cada ser, por exemplo, o pássaro está satisfeito com a habilidade de voar. Não vejo nenhum reclamando, eu quero andar, eu quero ser um ser humano. Ele não foi criado assim. Eu não vejo o peixe falando, estou cansado dessa água, eu quero um pouco de ar fresco. Não. Ele foi criado para as águas. Olha o segredo para o cumprimento. E a satisfação do desejo está em entender para que você foi criado. Bem, eu creio no Senhor que você vai perceber a partir da mensagem de hoje que falamos sobre a perspectiva do desejo positivo. Lembre-se, o desejo positivo é a fé voltada para Deus. Eu amo o que a palavra diz a respeito. Deus concede o desejo do nosso coração. Sim, e eu hoje quero orar com você para que você possa perceber que o melhor desejo que você pode ter é aquele que Deus pode gerar. Você prefere ter o oceano ou um copo de água? Muitas vezes, achamos que as coisas que desejamos não são realmente aquilo que nós precisamos, mas Deus tem muito mais do que você pode conseguir sozinho. Muitas vezes, desejamos coisas que de fato vão acabar nos destruindo. Quando Deus quer que desejamos coisas que vão melhorar, que vão enriquecer a nossa vida, vamos ter uma nova perspectiva a respeito disso e voltar a nossa fé para Deus e deixar que Deus traga a bênção sobre você. Eu creio em Deus que você foi abençoado com esse programa e de algum modo você vai aplicar esses princípios à sua vida. Quero agradecer de novo pelo apoio e por estar com a gente, nos ajudando a levar a mensagem do Evangelho do Reino de Deus a uma humanidade caída. Você é uma bênção para nós e eu creio em Deus que somos uma bênção para você também. Pai, mais uma vez, oro para que todos tenhamos uma visão melhor a respeito de desejos. Que, Senhor, não permitamos que os desejos sejam contaminados pelo nosso inimigo ou nos tirem daquilo que o Senhor tem para nossas vidas, mas eu oro em nome de Jesus para que cada pessoa comece a perceber que a esperança adiada adoece o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Dá-nos a vida hoje, eu oro assim em nome de Jesus. Amém e amém. Nosso tempo acabou, temos que parar agora, mas semana que vem nos veremos ao continuar essa mensagem sobre a percepção do desejo positivo. Deus te abençoe.